E aí, você está no canal Psicologia e Cristianismo. Meu nome é Igor Parisi, eu sou psicólogo e possuo uma cosmovisão cristã. No vídeo de hoje a gente retoma os nossos trabalhos aqui no canal do YouTube. Voltamos agora em fevereiro, porque em janeiro a gente teve uma pequena folga para poder respirar um pouquinho e também planejar algumas coisas bem legais aqui para o canal e também para o nosso perfil do Instagram. Vá lá no perfil do Instagram, nos siga lá também, participe conosco lá. Agora, no ano de 2021, a gente tem programado algumas lives semanais, como eu já havia prometido no ano passado, mas agora a gente está a todo vapor para poder cumprir essa promessa e vamos ter lives semanais lá no nosso perfil do Instagram. Essas lives vão ficar disponíveis lá e não aqui no YouTube ainda, mas logo em breve a gente vai organizando para deixar essas lives gravadas também aqui no YouTube. Então, se você se interessa por assuntos relacionados à fé cristã e também sobre a ciência da psicologia, nos acompanhe aqui no canal do YouTube. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também dá um pulinho lá no Instagram e nos acompanhe por lá. Bom, antes de nós começarmos o assunto do vídeo de hoje, eu tenho que passar alguns avisos para vocês que nos acompanham aqui no canal. Primeiro, nós vamos voltar aos nossos quadros que a gente tinha toda a primeira semana do mês, que é o quadro Preconceito Religioso, onde eu abordo assuntos relacionados ao preconceito de algumas religiões ou de algumas pessoas e também focalizando consequências emocionais e psicológicas relacionadas a esses preconceitos. E na última semana de todo mês, na quarta semana, a gente traz aqui o quadro Pergunte ao Psicólogo, que é um quadro onde eu deixo para responder algumas perguntas de alguns amigos que me enviam as suas dúvidas e também pessoas que compartilham conosco algumas críticas e sugestões lá no perfil do Instagram. Fique à vontade também para mandar a sua dúvida, a sua crítica ou até o seu elogio. Só que no meio do mês eu sempre tinha programado trazer alguns vídeos temáticos aqui para o canal, falando sobre assuntos diversos, vídeos pequenos, vídeos curtinhos, para falar rapidinho sobre alguns assuntos temáticos que é do cotidiano da vida de quem se relaciona com a psicologia e também de quem se relaciona com a fé cristã. Esses vídeos também vão continuar, assim como os dois quadros na primeira e na última semana do mês. No meio do mês, na segunda, terceira semana, eu vou trazer e vou abordar esses temas, esses tópicos, só que de uma maneira um pouco mais elaborada. Como eu prometi também no ano passado, trazer alguns assuntos de maneira mais aprofundada, com mais embasamento. Nós vamos estar utilizando aí talvez 2 ou 3 vídeos para poder tratar o mesmo tema. E agora para fevereiro nós já vamos começar na segunda, terceira semana lidando com um mesmo tema. Em fevereiro eu gostaria de comentar um pouquinho, conversar com vocês sobre a possibilidade do cristão fazer ou não fazer terapia. Se você se interessa pelo assunto ou se você tem as suas decisões já sobre isso, por favor, nos acompanhe durante o mês de fevereiro. Vou postar alguns vídeos falando sobre esse assunto, se o cristão pode ou não pode, se ele deve ou não deve procurar ajuda terapêutica de um psicólogo. Recados dados, vamos então ao nosso vídeo de hoje. Bom, esse vídeo é um vídeo para o quadro Preconceito Religioso. E agora, em janeiro, nós tivemos a aprovação pela Anvisa das vacinas contra o SARS-CoV-2, que é o Covid-19, o novo coronavírus. Veio com uma grande esperança de combate à luta contra essa pandemia, que tem feito tantas pessoas sofrerem muito, tantas famílias sofrerem muito, tantos entes queridos que partiram. E para falar sobre um pouquinho de preconceito, eu gostaria de comentar com você sobre aquelas pessoas que, às vezes no meio religioso, dentro das igrejas, acabam denominando alguma vacina, algum medicamento como coisas inapropriadas às pessoas que têm fé. As pessoas que creem em Deus não precisam tomar vacina, não precisam se sujeitar a vacinas humanas, à ciência humana. E existem até pessoas que vão além disso, dizendo que a vacina, essa nova vacina contra a Covid-19 é a marca da besta, que isso vai prejudicar a população, é uma forma de eliminar a quantidade de seres humanos na Terra e essas teorias da conspiração e tudo isso. Para isso, eu gostaria só de comentar brevemente um pouquinho sobre como eu penso em relação às vacinas e em relação à minha fé como cristão. Como cristão, eu acredito que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que Ele próprio revelou a nós, seus filhos em Jesus Cristo. Pensando nisso, eu acredito que, se Deus revelou a sua grandeza, o seu poder na sua palavra, nós conseguimos examinar a palavra e ter grandes ensinamentos dela. Um desses ensinamentos
é que nós aprendemos que esse mesmo Deus que se revela para nós, ele é um Deus que é o detentor de todo o conhecimento, de todo o saber. E através de um conceito teológico que a gente conhece por graça comum, é a ideia de que Deus abençoa as pessoas através da natureza, através das ciências, através das leis da natureza, através do trabalho desenvolvido por qualquer ser humano, seja ele crente e fiel à sua palavra ou não crente. Nós sabemos que o sol nasce para aquele que é religioso, para aquele que é cristão e para aquele também que não é cristão. Nós sabemos que pessoas que não acreditam em Deus ou acreditam em outros seres criadores, em outros deuses, essas pessoas também conseguem viver de maneira agradável aqui nessa terra e são abençoadas pela graça comum. Pensando nisso, a gente tem que lembrar que a ciência é um conhecimento que provém do nosso Senhor, do nosso Deus. Se você é cristão e pensa dessa forma, se você já pensou sobre isso, eu convido você a entender que se nós acreditamos num Deus que tudo pode e Ele tem todo o conhecimento, por que nós duvidamos então que esse Deus tem todo o poder para capacitar outras pessoas para desenvolver vacinas, desenvolver medicamentos, tratamentos e ciências de uma maneira geral? Nós sabemos que temos sim que ter fé em Deus. E se você não é crente, se você não é cristão, tudo bem. Mas para aqueles que são cristãos, nós temos que buscar essa reflexão e não podemos ser ignorantes e acreditar em toda e qualquer fake news que o pessoal do grupo da família manda no WhatsApp e deixar de olhar para os benefícios do conhecimento que provém do Senhor, provém de Deus. Dessa maneira a gente deixa de criticar as vacinas, os medicamentos, os tratamentos médicos e a ciência como um todo. Quando a gente fala sobre psicologia, a gente fala sobre uma ciência que pode ser aplicada por benefício da população, benefício dos seres humanos, independente se eles são crentes, se eles são cristãos, ou se eles são ateus, ou etc. Então, se você está aí achando que essa vacina, a do Butantan, a da Moderna, ou qualquer outra vacina que foi desenvolvida recente para o combate da Covid-19, se você acha que isso é a marca da besta ou alguma coisa desnecessária para o cristão, eu gostaria que você repensasse essa maneira sua de ver essa situação e esse quadro no geral. Eu não sou um expert em teologia, eu não entendo muito bem sobre teologia, mas o pouco que eu sei eu consigo indicar e apontar um caminho para você que está assistindo esse vídeo. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um vídeo do canal do Dois Dedos de Teologia, falando sobre a marca da besta, e aí se você tiver interesse sobre isso, você dá um pulinho lá, assiste o vídeo, que você vai conseguir entender bem o que é, o que não é essa marca da besta, o que pode ser ou não pode ser. Dessa forma eu espero estar ajudando você a desmistificar esse conceito, esse preconceito que muitas pessoas têm de tomar vacinas, tomar medicamentos e fazer tratamentos médicos. Isso é necessário. Nosso Senhor capacitou pessoas para nos ajudar a sarar de enfermidades e dessa maneira nós temos a consciência de que Deus cuida de nós através de outros. Se eles são crentes ou não, se eles são cristãos ou não, Deus está cuidando de nós, seus filhos. Bom, era isso que eu queria comentar um pouquinho nesse primeiro vídeo de 2021. Lembrando que você tem lives para assistir com a gente lá no perfil do Instagram. Você também tem outros vídeos aqui no canal. Eu peço para você curtir, compartilhar esse vídeo e deixe o seu comentário falando o que você acha sobre as vacinas, sobre o que você acha relacionando a sua fé, a sua crença com a atitude de confiar na ciência, confiar nas vacinas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu!